Irmãos, ainda em João 13, para nós ganharmos tempo, vamos ler do versículo 1 ao 11. João 13. Esse mês o Senhor me tocou para me estar falando sobre o Evangelho de João. As mensagens têm sido o Evangelho de João. Quem pudesse colocar de pé, depois que nós lemos o texto, os irmãos podem se sentar. Pai, em nome de Jesus Cristo, agora é a palavra da noite, hoje é a Santa Ceia. O trecho que o Senhor colocou no meu coração foi o Evangelho segundo São João, capítulo 13. Usa-me conforme a tua vontade para que a igreja continue sendo edificada em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. 13 de João, 1 em diante. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, verso 3, e que ele, melhor dizendo, viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, verso 6, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavarás os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Verso 8, disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Verso 9, então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já está lavado, ou quem já se banhou, não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. A igreja pode ser assim. Irmãos, esse é o chamado lava-pés, né? Jesus lavou os pés dos discípulos. E nós observamos aqui, no versículo de número 1, que antecedendo a Páscoa, né? Como fala aqui o verso 1 de João 13, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Quer dizer, Jesus já estava ali sabendo que a hora dele estava se aproximando de morrer, ressuscitar e voltar para o Pai. Exatamente. Olha que coisa linda. A gente tem que aprender a pregar o que está na Bíblia, o que é importante. Parte final do verso 9. Depois do Pai é vírgula na minha Bíblia. Tendo Jesus, né, amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eita glória! Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E lavou o pé de Judas. Exatamente. Ao evangelista, ó, disse aí, e ainda lavou os pés de Judas Iscariotes, o traidor. Olha só o mistério da Bíblia. Então nós temos que amar. O nosso amor, ele tem que ser temporal ou tem que ser até o final? Até o final. Jesus, ele pregou sobre o amor e amou os seus, todos que foram enviados a ele, até Os inimigos. Então, irmãos, o cristão, ele tem que ter esse desejo no coração. Nós temos que amar uns aos outros até o fim. Não é um tempo. O cristão não pode ter no coração viver de temporada. Eu estou aqui de temporada, estou como um pássaro que pousei, daqui a pouco estou partindo. Não. O cristão tem que ter esse amor que vai até o final. E esse amor, ele suporta. A Bíblia fala sobre ele, Paulo, né? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, 1 de João. Esse amor, ele aguenta.
quê? Porque o amor faz com que você seja uma pessoa que aguenta, suporte, tolere as pessoas. Não é? Isso aí é amar. Jesus demonstrou isso. Ele amou debaixo do sofrimento. Ele amou um camarada que traiu ele, que já estava para traí-lo, né? Já estava com aquilo em mente, e ele o amou. Nem por isso Jesus deixou de amar Judas Iscariotes. Sabe por quê? Porque o amor é maior do que a traição. Quem tem essa capacidade de amar um traidor é um discípulo do Senhor. Amém. Essa é a questão. Muitas vezes a gente acha, não, tem que, né, soltar para lá, nem sempre. Se nós conseguirmos atingir esse nível de amor, somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Amém. Isso é importante. Porque qual que é o maior sentimento que nós podemos dar e receber de alguém? O afeto, o amor. Exatamente. Não são apenas palavras, não é? Não são atos às vezes vazios ou, né, assim, transitórios. É o amor. O maior gesto que nós podemos ter para com a pessoa é o amor. O maior ato tem que ser o amor. Pastor, então Jesus amou até o fim. é justamente sobre isso que está dentro do coração, até o fim. Ele na cruz, crucificado, pede a água dela de nada. E ele não morrendo. O que soldado romano fez? Pega uma lança e perfura A lateral dele. a lateral dele. Sai o quê? Sai água e sangue. Isso significava o quê? Não, mas Ele estava morto literalmente. mas o mais interessante desse aprendizado que eu aprendi é quando Jesus fala com o Pai. Porque ali a ira de Deus, igual ele fez com Sodoma e Gomorra, é para acabar com aquela humanidade que estava fazendo aquilo que estava fazendo com o filho dele. Eu entendo assim. E Jesus vira para o Pai antes de morrer e pede a ele para perdoar, porque eles não sabiam o que estava fazendo. Esse é um gesto. É o nosso, exatamente, até ali, momentos antes, né, da sua morte, aquela agonia dele sofrendo dores terríveis, ele pediu a Deus para que perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas, na verdade, também, a morte de Jesus ela é profética, ela tinha que acontecer. Né? Então Deus ele não ia derramar sua ira naquele momento, embora o mundo merecesse isso, mas a profecia apontava para a morte, para a ressurreição e a continuação do período da graça, do amor de Cristo, que seria pregado a todo mundo. Né? E aí no verso 2, durante a ceia, verso 2 de João 13, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Durante a ceia, o que o diabo fez? O texto não mente. Ele pôs no coração de Judas Iscariotes, coração é mente, nesse sentido, para trair Jesus. Colocou o pensamento. Então, se nós não vigiarmos, o diabo coloca pensamento na nossa mente. O texto não mente. Estava escrito já estava profetizado sim, mas o texto diz que durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Naquele momento ali, não é tão importante, o diabo colocou na mente dele. Então, se a pessoa ficar com a mente vazia, o diabo, não tem nada na mente dele, não. Deixa eu colocar a mente dele para trabalhar um bocadinho. Então, pastor, esse versículo faz menção lá em Salmos de Davi, né? Lá no capítulo de número, se eu não me engano, 41, verso 9. Exato. É uma profecia. Lá no Salmo 41, a voz de Deus contou bem. Isso aqui que está acontecendo também é uma referência à profecia profética, não é? Exatamente. Nós observamos isso aí também. Aí, no verso de número 13, diz assim, sabendo este que é Jesus, que o Pai
tudo confiado às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Ele estava indo de novo para Deus, falando da sua morte, ressurreição e tudo mais. Levantou-se da ceia, olha só, o ato de Jesus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, amarrou ela na cintura. Cingir era amarrar na cintura, né? Depois deitou água na bacia, Jesus fez isso, e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aí Pedro, vendo aquilo ali, o que ele disse para Jesus? O que lava? Senhor, tu me lavas os pés a mim? O que Jesus respondeu para ele? O que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Tem muita coisa que a gente na hora não vai compreender, mas depois a gente vai compreender. Porque discípulo, às vezes ele não entende na hora. Muitas coisas os discípulos só entenderam, nós sabemos disso, já estudamos sobre isso aqui. Eles só entenderam, foram reveladas completamente a eles depois da morte de Cristo. Muitas coisas ali, certo? Antes da morte de Cristo, eles tinham dúvidas acerca de algumas coisas. Mas Jesus disse: compreendê-lo-ás, não agora, mas depois. Então tem muita coisa que a gente às vezes não compreende, ou algumas coisas que hoje nós já temos a revelação, mas algumas coisas. Mas a gente tem aquela certeza, né, que a gente está fazendo certo, porque quem tem o Espírito Santo, né, quem guia ele não é a mente dele, é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo guia toda a verdade, ele vai, daí a pouco o Espírito Santo revela, né? Aí dá aquela fortalecida no coração da pessoa, para a pessoa saber que ela está caminhando na via correta. Porque o Espírito Santo não é espírito de confusão, certo? Ele é espírito de revelação de Deus, certo? Então Pedro, olha só, não estava compreendendo Jesus ali fazendo o serviço de quem? Do servo, do escravo. A primeira vez que Jesus veio ao mundo, ele veio como? O servo. O servo. Não era para reinar. Embora muitas pessoas esperavam, né, isso dele, mas não era para aquele momento. Às vezes eu falo isso. O primeiro momento da igreja no mundo é para servir ou é para reinar? Servir. É o que Pedro precisava de entender também. E ele entenderia, lógico. Então nós estamos aqui para servir. Qualquer dia desse eu vou fazer um lava-pés aqui. E não tem nada demais nisso aí. Qualquer dia desse. Não é doutrina, mas é bom fazer. Isso aí simboliza humildade, quebrando o coração. Um irmão lavando os pés do outro. Não é? Jesus fez isso. Então, nós observamos aqui uma demonstração de servo. Nós também precisamos de entender isso. A nossa primeira chamada, e é agora, não é para que nós sejamos servidos, é para que sirvamos. Quem quer ser grande no reino de Deus, tem que servir. Lá no mundo, o grande manda, governa. No reino de Deus, o grande é servo. Ele vai servir as pessoas, ele vai atender a necessidade das pessoas, porque Jesus falou que aquele que quiser ser grande, que seja servo de todos. Aquele que quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Ele disse isso. Então, irmão, nós não podemos perder a visão do servo. Eu estou aqui para servir. Tem dia que a gente fica meio indignado, Senhor, eu estou servindo, mas ninguém me serve. Aí o Espírito Santo sopra no seu ouvido. Mas com Jesus também foi assim. Mas com o mestre também foi assim. Ele serviu muito e foi pouco servido, ou quase em momento nenhum. Mas ele sabia para o que ele havia vindo. Ele veio para servir, ele deixou isso claro. E cumpriu a missão. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele disse isso.
Se Ele, que é o Rei da Glória, veio para servir, quanto mais nós. O senhor tirou da minha boca, pastor, a minha despedida da minha irmã. Os 3 dias que eu fiquei com ela, fui para ajudá-la. Aí ela me deu uma vez. Falou comigo. Meu, obrigado por ter ficado. Eu virei para ela e disse: eu que te agradeço a oportunidade que você me deu de competir. Aleluia, glória a Deus, né? É isso, irmãos, é isso. Quando você está servindo as pessoas, você aprende, você se torna uma pessoa quebrantada, você vai lidar com problemas internos, você vai ver coisas que só pessoas que servem veem. Por isso que é importante servir, se doar, porque é na lida, é servindo, que você vai amadurecendo, você vai sendo lapidado, seu ser discípulo vai sendo confirmado. É na lida com as pessoas, não é? Então o reino de Deus não tem espaço para grandão. Não. Isso aí. Vamos continuar aqui. Versículo de número 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí Pedro mudou de ideia rápido. Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então lava tudo. Não quero ficar sem ter parte do Senhor, não. Não é? Então a gente aprende aqui que o lava-pé simbolizava ali o quê? O de comunhão. Uma purificação espiritual. Santa Ceia simboliza o que também? Purificação dos pecados, que não só simboliza como é um mandamento para a purificação dos pecados, sem o qual não há salvação. Assim como Pedro naquele momento, se ele não deixasse Jesus lavar os seus pés, ele não teria parte com Jesus. Mas ele mudou logo de ideia rapidamente. Ele era um servo, discípulo, né? Glória a Deus. E tem pessoa por aí que não precisa de ceiar, não, isso é símbolo. Não precisa de batizar, não, isso é símbolo. Cuidado. A partir do momento que nós consagramos o pão e o vinho, esses elementos, eles têm um efeito espiritual sobre a nossa vida. Pastor, esses elementos vão se transformar no corpo e sangue de Jesus? Eu não digo que eles vão se transformar, mas eles passam a ter um efeito de salvação sobre a nossa vida, de purificação dos pecados. Porque quem vai entrar no reino de Deus se não tiver a sua vida purificada pelos pecados? Ninguém. E Santa Ceia é para quê? É para perdão, é remissão. Então esse negócio de falar não precisa, é símbolo, mas é verdade, é o mandamento do Senhor. Nós não estamos aqui para ficar com símbolos apenas sem crer, não. A partir do momento que nós oramos, nós apresentamos, pedimos perdão, fazemos o exame da nossa própria vida, nós cremos que estamos comendo do pão que simboliza o corpo de Cristo e do vinho que simboliza o sangue de Cristo, e nós fazemos isso em memória dele, até que ele venha nos buscar para a glória eterna, o arrebatamento de Deus. Olha só que coisa importante, ele diz: fazer isso em memória de mim. Isso é um mandamento. Em memória de quê? Do que ele fez na cruz por nós. Então você anuncia que ele morreu na cruz por você, você obedece, pede perdão dos seus pecados e aguarda a volta do Senhor. Santa Ceia tem a ver com o quê? Salvação, arrebatamento, mandamento. E tem gente na internet que não precisa, não. É símbolo. Cuidado, irmãos. E o camarada vai lá na Bíblia. E tem uns que até abandonam a Bíblia. Aí começa a falar de historiador fulano. Eu não quero saber de historiador A, B ou C. Em primeiro lugar, eu quero saber de Jesus Cristo, que veio para salvar. Ele é o profeta, ele é o Messias, ele é Deus encarnado e ressuscitado. Porque às vezes você vai olhar o camarada, e às vezes o camarada evangelista, ele não, e demais irmãos, tropeça nenhuma Bíblia. Você vê o camarada falando, é verdade, né? Por causa da oratória, né?
Articulava demais. O historiador tal falou isso. Os pais da igreja também defenderam isso. E às vezes nem é dessa forma. Cuidado com essa história. Nunca acredite numa coisa sem primeiro checar. Porque às vezes uma mentira parece verdade, mas não é. E por que nós temos que ficar com a Bíblia? Porque a Bíblia, o cabra está pregando e a gente está avaliando, observando. Agora o camarada começa a falar de livro do historiador tal, fulano de tal, e aí você já não tem, você não sabe se é verdade mais, e o cabra vai falando aquilo ali, vira uma confusão, e a Bíblia fica calada. Né? Aí acaba a pregação, e se bobear o povo, eita Deus, glória! É desse jeito. Vivemos em um tempo de pouca Bíblia e muita história, mas a história para a nossa vida chama-se Palavra de Deus que salva. A humanidade está aqui, a história da vida eterna, não é a história do fulano, do Beltrano, é a história de Deus inspirada e escrita, e nós cremos que é a Palavra de Deus. Pastor só está falando que nenhum historiador vale nada. Não. Os historiadores têm lá o seu valor, mas nós temos que dar prioridade para a palavra. Glória a Deus. Qual palavra que é inspirada? Os livros inspirados são os que estão na Bíblia ou os dos historiadores? Cuidado, porque tem muitos hoje, tá? Por isso que eu estou falando com vocês. Voltando aqui. Olha só que coisa interessante, verso 10 e 11. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, falando com Pedro e para os demais também, né? Não necessita de lavar senão os pés. Quem já tomou banho, né? Qual que era a cultura da época? A pessoa chegava na casa da outra com os pés empoeirados e exatamente, a pessoa da casa recebia e lavava os pés da pessoa, né? Como Jesus fez. Então Jesus falou aqui, começando de novo verso 10, quem já se banhou, falando com Pedro e para servir os demais, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Ele usa em um contexto cultural para falar de um contexto espiritual. Vós já estáis limpos, mas não todos. Referindo-se a Judas Iscariotes, mas ele não falou quem era, né? Verso 11: pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Então, agora nós vamos finalizar aqui com alguns versículos, né, nesse trecho que são importantes para nós entendermos. Jesus disse aqui, olha só, no versículo, acompanhe comigo, 16: em verdade vos digo, uma lição importante para nós, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Verso 17: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticares. Felizes vocês são, se vocês praticarem essas coisas. Então, o servo era maior do que o Senhor, o escravo era maior do que o Senhor? Não. O enviado maior do que o que enviou? Não. Então nós somos enviados do Senhor. Nós não somos maiores do que Ele. Nós somos enviados e servos do Senhor. Então todo cristão que tem isso no coração, ele nunca vai se ensoberbecer, porque ele tem esse espírito de servo em sua vida. Porque às vezes hoje, irmãos, tem pessoa que fala assim: e não, eu não quero ser obreiro não, obreiro só pega a bucha. Está escutando? Ah não, eu não quero ser diácono também não, diácono só pega rabo foguete. Aí vai ver, ele quer ser apóstolo, não sei o que lá mais, e por aí vai, né? Nesse momento que a pessoa fala isso em fala, a pessoa já está se separando de Jesus, porque ele foi servo, fez serviço de escravo. Esse é o problema. Então não tem ninguém maior. Maior é o Senhor, Ele é o mestre. O resto tudo é aprendiz. Não é verdade? Ah, pastor, mas lá em Efésios fala que um dos dois ministeriais, um dos 12, né, é de mestre. Sim, mas é mestre, mas é servo também.
Porque mestre dos mestres mesmo é um só, Jesus Cristo. O resto tudo é servo. Todos nós aqui somos servos. Essa é a realidade. E quanto mais nós servirmos, nós somos engrandecidos pelo Senhor. E nem todo mundo tem essa visão, né? Mas é o que Jesus estava dizendo também. E ele fez isso, não é? Então nunca queira ser maior do que ninguém. Queira fazer o que Deus te levantou para fazer. Pronto. E sinta-se feliz com isso. Pastor, lá pelo dado também, que momento que da vida de Pedro também, ele se engrandeceu, porque Jesus que tinha falado com ele, que Deus que tinha, que o Espírito Santo de Deus que tinha revelado a ele quem era a pessoa de Cristo Jesus. E depois Jesus vai e fala que sobre Pedro ele edificaria a igreja dele, né? E mais na frente Pedro, se achando superior, quando ele vai depois dar uma ordem falando que não ia acontecer nada de mal com Cristo Jesus, ele foi repreendido. Exatamente. É um dado importante esse que o amado irmão Gelson disse. Achando que era superior, talvez, mas ele não era. Ele cresceu, ele era o servo. Porque naquele momento ele foi exaltado. Isso. E às vezes entre você ser exaltado e ser abatido há uma linha tênue. Cuidado com isso. O que é isso, pastor? Eu vou ter tocado nesse assunto. A participação é importante nesse aspecto. Às vezes o cabra é usado por Deus para expulsar um demônio, ou para revelar algo, ou para curar alguém, alguma coisa assim, algum dom, né? Espiritual se manifestar. Aí em vez de ele ficar mais humilde para Deus usar mais, aí ele cresce. Aí logo na sequência, se ele não vigiar, o inimigo, dá de novo. Quanto mais usado a pessoa é, ou usada ela tem que se tornar mais humilde ainda. Esse é o segredo. Entendeu? Então, é esse aí. Então, esse é o ensinamento aqui que eu queria passar para os irmãos também. O irmão Gelson falou isso sobre a profecia, está aqui no 18, irmão Gelson. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, e antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Salmo 41. Aqui está a profecia. Eu falei que estava nesse bojo aqui, né? Nesse contexto. Então estava tudo profetizado. Glória a Deus. Judas cumpriu o seu papel. Jesus disse também, aqui está uma questão, uma palavra que foi para Judas e é para qualquer traidor. Ai daquele por quem o Filho do Homem será traído. Melhor teria sido para ele que nem nascesse, que nem tivesse vindo ao mundo. Então uma pessoa trai, mas o que aguarda no traidor é uma punição severa. Então, vamos lá. Agora aqui, um outro ensinamento. Verso 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em seu espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Mais uma vez. Ele ficou angustiado, ele ficou perturbado, Jesus, no espírito. Ele acabou falando. A pessoa, quando está muito angustiada, o que acontece? Ela fala: desabafa. Jesus aqui era homem também. Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Mas ele não podia falar quem. Senão os discípulos davam um jeito em Judas ali mesmo. Tinha que deixar que estava reservado, mas estava escrito, né? Então olha só, verso 22. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava, conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Não fala quem é. Provavelmente era João, o discípulo amado. Provavelmente é uma forte indicação, de acordo com outros trechos também, vou falar agora para não atrasar, que é uma referência a João, que estava ali, né, com Jesus. Exato. Para estar ali reclinado no peito do homem, tinha que ser chegado, né? E João não conhecia esse caminho, né? Do peito de Jesus. Então vamos lá. Versículo
24. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta se é João esse, né? Se era ele. Pergunta para ele quem é o que vai trair. Aí João vai e pergunta para Jesus. Aí Jesus fala para João: aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Aí Jesus vai e molha um pedaço de pão e dá a Judas Iscariotes. Mas eles não perceberam. Eles não perceberam, porque não era para que eles percebessem naquele momento, né? Certamente. Aí verso 27, e após o bocado, 27, imediatamente entrou nele Satanás. O diabo lá colocou na mente dele, aqui o diabo já entrou nele. Então o cabra, se não vigiar, o diabo coloca um pensamento. Se o cidadão não vigiar, o diabo entra nele. E aí, para tirar a coisa mais difícil. Então vigia com isso. O diabo, revelação de Deus para nós. Primeiro ele lança os pensamentos. Se os pensamentos, eles encontrarem espaço na mente da pessoa e a pessoa absorvê-los na mente, é um caminho aberto para o diabo tomar posse, como ele fez com Judas Iscariotes, né? Então vamos lá. Ainda a continuidade do verso 27. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Vai, vai lá, vai me entregar depressa. Mas ninguém viu, né? Ninguém entendeu naquele momento. Os discípulos não entenderam, né? Porque não era para eles entenderem. Verso 28. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe disseram isso. Por que Jesus disse isso para Judas, né? Verso 29. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Eles pensaram até uma outra coisa. Jesus havia falado para Judas comprar alguma coisa para a festa ou para dar alguma coisa para os pobres, né? Como diz aqui, verso 30, ele tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Que coisa, irmãos. Mas é interessante, fala aqui nos versos 31 e 32, estamos caminhando para encerrar. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi, verso 32 agora, e o 31 e 32, foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. O que é isso? Um assunto aqui interessante para nós aprendizado. Como que Jesus glorificou a Deus? Vamos interagir um pouquinho aqui, rápido. Quem pode me dizer? Como Jesus Cristo glorificou a Deus? Jesus Cristo glorificou a Deus obedecendo a Deus aqui na terra até a sua morte. Ele glorificou a Deus. E quando ele ressuscitou, Deus o glorificou. Amém. Qual é a revelação? Quando você obedece a Deus por toda a sua vida, você está glorificando a Deus aqui na terra. E você vai morrer com Deus. E um dia você vai ressuscitar como Jesus e vai receber um corpo glorificado, porque Deus te glorificará também. Olha esse entendimento. Olha essa revelação. Pega isso aí. Você glorifica a Deus com a sua obediência até o final. E você sendo obediente até o final, você vai morrer, se Cristo não vier até lá, e um dia você vai ressuscitar para receber o corpo glorificado, e Deus com esse corpo te glorificará. Olha que coisa, revelação bíblica, né? Vamos continuar. E o que nós temos que fazer para não andarmos pelo caminho de Judas? A receita, leia comigo, quem puder. 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O problema de Judas foi porque estava profetizado, e ele também nunca amou Jesus. Judas era aquele cidadão, ele tomava conta da bolsa, da parte financeira. A Bíblia diz que ele era ladrão, né? Ele roubava também. Então Judas era aquele camarada que andava com
comissão de Jesus ali, naquela comitiva, mas com a mente mercantil, com a mente financeira. Aí quando ele foi ver que no final das contas, Jesus estava caminhando para a cruz, opa, não é isso que eu estava esperando. Eu estava esperando o Messias que, nos ia libertar de Roma e nós ficaríamos bem. E eu cuidaria da parte financeira do nosso novo rei. Mas esse rei agora está para ser crucificado. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um dinheiro em cima desse homem. Foi lá e entregou. Já tomou conta. Todas as pessoas que querem tirar proveito da obra de Deus com a mente mercantil vão se dar mal no final. Judas é um exemplo disso. Quando ele viu que Jesus estava caminhando para o sofrimento final, ele pulou do barco. Vamos usar esse termo, saiu e foi entregado. Qual foi o preço? 30 moedas de prata. E o que aconteceu? Depois a Bíblia fala que ele teve remorso. Mas o remorso dele, eu creio que não é arrependimento. Às vezes você fala de remorso como sendo arrependimento. Mas no caso de Judas, quando a Bíblia fala que ele teve remorso, depois do que ele fez traindo Jesus, e ele lançou lá as moedas, para o santuário, para aquelas autoridades pervertidas. E quando ele falou com aquelas autoridades, sabe o que elas falaram com ele? O problema é seu. Traidor assim. As pessoas instigam ele a trair. Quando ele cai, está lá no buraco. Os mesmos que tramaram com ele a traição, viram para ele: se vira, o problema é seu. Irmãos, a gente precisa de aprender por causa disso, por causa do que a Bíblia nos fala. Depois que os homens falaram, a Bíblia diz, as autoridades que tramaram com Judas, a traição de Jesus, aí ele atirou aquelas moedas para o santuário. Por quê? Porque ele viu que o que ele tinha feito foi uma coisa assim, sem volta, com raiva, o problema é seu. Aí ele atirou as moedas e foi fazer o quê? A Bíblia fala? Se enforcar. E ele se enforcou e morreu. E com aquele dinheiro as autoridades compraram um campo que foi chamado de campo de sangue, por causa do que aconteceu. Então, trair Jesus é bravo. Quando é que eu traio Jesus, pastor? Quando você trai alguém inocente. Vamos ter cuidado com o espírito de Judas Iscariotes. Os pensamentos que o diabo lançou em sua mente. E esses pensamentos entraram e ele se tornou um traidor. O diabo lançou pensamentos, entrou nele, ele fez o que ele, infelizmente, fez, que a Bíblia narra. E o que sobrou para ele? Uma tragédia. Mas para encerrar, o irmão Gelson falou o quê? Que Pedro também quase que entrou numa coisa parecida, Só que Pedro, ele não tramou a traição de Jesus como Judas. Judas tramou, combinou. Pedro ele traiu já. Pedro ele negou, na verdade ele usa a palavra traição para Pedro, negar, Pedro negou porque era um momento ali que eu creio que qualquer um de nós, irmão Gelson, negaria. Porque se ele confessa, cruz nele. Aí, ele negou, e Jesus disse que Pedro negaria também. E nem por isso Jesus disse que ele deixaria de ser apóstolo. Porque Pedro se arrependeu. Judas teve remorso. Um sentimento, que é um sentimento ruim, mas que não chega a ser um arrependimento. E Pedro teve arrependimento, é diferente, tá? Essa é a questão. Pedro falou que ia morrer com Jesus. O que Jesus falou para ele? Pedro, se for preciso eu morrerei contigo. Isso não vai acontecer e tal. Hoje mesmo, negarás 3 vezes. Pedro, antes que o galo cante, tu 3 vezes me negarás. E ele negou 1, 2, 3. Quando ele nega a terceira, o galo canta. Quando o galo canta, o homem foi chorar.
que ele viu a palavra do mestre, né? Mas venham à frente. Vou pedir aos irmãos, ao nosso presbítero Luciano, nossa amada irmã Clarice, nossa amada irmã Lúcia, amém? Esses aqui, irmãos, eu estou chamando essas pessoas para poder aqui estar fazendo a consagração da ceia, porque essas pessoas, elas não estão se convertendo agora não, tá? Elas são evangélicas há muitos anos e houve um problema, com o tempo vocês saberão, né? Pelo qual eles saíram de uma igreja que está lá com alguns problemas, né? E eles já faziam isso lá, entendeu? E eu conheço o presbítero Luciano há muitos anos, tá bom? Então, o amado presbítero Luciano, ele vai estar fazendo uma oração, né? Vou ficar juntinho nós todos aqui, mais para cá. Ele vai estar fazendo uma oração para consagrar o pão e o vinho. Depois que ele consagrar, ele vai passar o pão para a irmã Lúcia e o vinho para a irmã Clarice. Amém? E depois nós fazemos a nossa oração, né? Aí eu vou fazer a oração para que ele, é a primeira que ele está participando, né? Para que ele veja. Depois que nós estivermos já com o pão e o vinho, eu vou orar para que ele veja. E na próxima ele vai estar celebrando, né? Assim, dando conta dessa parte da Santa Ceia, tá? Graças a Deus, ó Deus. Altíssimo Deus e Santíssimo Senhor, graças te damos por mais este maravilhoso momento que estamos aqui para celebrar o teu corpo, aleluias, e o teu sangue, o teu sacrifício sobre as nossas vidas. Abençoe cada pessoa que aqui está presente nesta noite, e todos, quando forem celebrar o teu corpo, o teu sangue se renova da tua presença e se enche da sua glória. Aleluias, graças a Deus. Abençoe poderosamente a nossa vida e nos renova cada dia mais na tua presença e na tua comunhão. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos nesta hora e neste momento. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Irmãos, quem pegar o pão e o vinho, que vão ser distribuídos aí pelas nossas amadas irmãs, né? Nossas obreiras abençoadas, pode já começar a fazer sua oração, tá? Pode ir para distribuir, né? Então, todos aqui eu creio que são batizados. Não precisa nem de falar, então, porque eu já conheço. Então, não vou nem ministrar sobre a questão de quem não é batizado, tá? Porque todos são. Então, não tem esse problema. Aliás, a nossa irmã Edna, né? Nossa amada irmã Edna, ela vai se batizar, né? Então, depois do batismo, em nome de Jesus, a nossa amada irmã Edna também vai estar participando conosco, né? Aleluia, oh glória a Deus. Quem estiver com seu pão e com seu vinho, já pode começar a fazer a oração, amém? Aleluia. Glória a Deus, Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sabe, eu vou comer vocês. Só o Senhor. Quem já está com seu pão e com seu cálice de vinho, pode começar a orar. Oh Deus amado, Deus querido, nesta noite nós, cada um está fazendo a sua particular oração. Meu Deus, perdoa-nos dos pecados, porque para isso a Santa Ceia foi instituída por Jesus Cristo. Na passagem ali, meu Pai, da Páscoa para a ceia, ó Deus, Pai, nós sabemos que necessitamos disso, Senhor e Deus. Nós sabemos que precisamos, ó Pai, de estar cada um refletindo sobre os seus pecados. E nós sabemos que se nós, ó Pai, pedirmos perdão de todo o nosso
coração, nós somos, ó Pai, perdoados, porque o texto nos garante isso, lá da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a primeira epístola. Ó Deus, Pai, para que não haja nenhum pecado entre nós, ó Pai, em Ti, para que o adversário da nossa alma não tenha do que nos acusar, ó Pai, mas caia por terra todo mal, toda acusação contra a nossa vida, pecados, ó Pai, que cometemos por atos, pensamentos, obras, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor venha estar em nome de Jesus Cristo, por palavras que nós às vezes cometemos, e nós cometemos às vezes mesmo pecados, né? Por palavras, que o Senhor nos purifique de todo pecado, pelo sangue de Cristo, ó Pai, porque esse pão já foi consagrado, meu Deus, pelo nosso amado presbítero Luciano, e também o vinho, meu Pai. Então, nós estamos agora já não comendo mais elementos normais, e sim, meu Pai, elementos com esse teor espiritual, e que simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Ó Deus e Pai, de todos os nossos pecados perdoa-nos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, como eu disse, nosso amado presbítero vai estar celebrando aqui depois, né? A ceia nas próximas, né? Então eu estou fazendo isso aqui agora, provavelmente pela última vez, né? Até ele assim está consagrando, né? Então erga o pão ao alto, até ele estar, né, fazendo também essa cerimônia completa. Diga assim, como nós sempre fazemos: Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado o Teu Filho Jesus Cristo para sofrer em Seu corpo na cruz do Calvário pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Quem orou com fé, como do pão que simboliza o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Quem já acabou de comer o seu pão, erga um pouquinho o seu caso, não precisa levantar muito não. Diga assim agora: Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado o Teu Filho para verter o Seu sangue imaculado na cruz do Calvário para a purificação das nossas vidas de todo pecado. Senhor, por meio deste cálice de vinho que simboliza o sangue de Cristo, eu renovo a minha aliança com o Senhor, com cada irmão da amada igreja, em nome de Jesus. Eu orou com fé, vivo do cálice em nome de Jesus. Graças a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Oh Deus e Pai, nós te agradecemos por cada irmão da amada igreja, porque tudo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, meu Pai, é para que nós vivamos em união com os irmãos no seio da amada igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem nos feito. Ó Pai, pela purificação dos nossos pecados, porque aquele que não tem os pecados purificados, ó Pai, a vida purificada dos pecados está condenado, meu Deus. Nós te agradecemos por esse mandamento da salvação que nós estamos vivendo aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus por um dia ter enviado Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Ele nos deu para morrer pelos nossos pecados, amando o mundo dessa tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus nas alturas, bendito seja o Deus eterno e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia.
seja o Deus eterno para todo sempre. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Bendito seja Deus. Graças te damos. Aleluia. Faça assim com as suas mãos em forma de receber, meus amados irmãos. Senhor meu Deus, a todos os presentes e até os ausentes, ó Pai, que por algum motivo não vieram, tu sabes. Eu os abençoo com teu amor, com a graça do Filho e com a suave doce consolação do Divino Espírito Santo. Continue encorajando, consolando, fortalecendo a todos nós, para que nós tenhamos, ó Pai, em nome de Jesus, no final de semana, meu Pai, fortificado, consolado, animado, e comecemos a semana prática amanhã, nesse ânimo e nesse encorajamento do Divino Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E que as palmas louvem a Deus. Aleluia. Glória a Deus, bendito. Não vai embora sem capaz do seu primeiro personagem para terminar o culto em comunhão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Eles ficam na paz de Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor. E não tem